4.000 torcedores do Botafogo no Uruguai, em Montevidéu, no estádio Campeón del Siglo, estádio do Peñarol. Será que conseguiremos esgotar a parte destinada ao Botafogo? Bom, vamos falar sobre esse assunto aqui. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ficar até o final desse vídeo e, muito importante, interagir, comentar aqui no canal do Medeiros, deixar o seu like. Você é parte da nossa família aqui no canal do Medeiros, que fala de futebol todos os dias, fala de Botafogo todos os dias aqui no YouTube. Bom, vamos compartilhar um pouquinho dessa notícia, que veio através do presidente do Peñarol. O presidente do Peñarol, ele deu uma entrevista para uma rádio uruguaia, onde ele citou que toda a parte superior ali da tribuna Gastón Guelfi, que é o nome do setor ali visitante do estádio Campeón del Siglo, que é o estádio do Peñarol, será destinada à torcida do Botafogo, na semifinal da Libertadores, lá no dia 30 de outubro. Então, se você, torcedor do Botafogo, está pensando em ir para o Uruguai, teremos aí à disposição 4.000 ingressos para o torcedor do Botafogo. Então, eu até acho que a torcida do Botafogo vai esgotar. Eu acho que o torcedor do Botafogo vai para o Uruguai, assim como eu acho que o torcedor do Botafogo vai invadir Buenos Aires se o Botafogo conseguir passar do Peñarol, Então é uma ótima notícia, porque geralmente o torcedor visitante costuma ser muito maltratado, principalmente fora do seu país, principalmente fora do Brasil. E aí o presidente do Peñarol, o Ignacio Ruglio, acabou soltando essa entrevista, falando isso na rádio, e eu achei muito interessante compartilhar aqui com vocês. Vou abrir aspas aqui para o presidente do Peñarol. Muito provavelmente vamos dar a eles toda a Guelfi, que é o setor visitante. É muito difícil encaixar 4.000 torcedores do Botafogo em apenas um setor, colocar 3.000 do Peñarol do outro e separá-los por um espaço onde poderiam estar mais 1.000 torcedores. O que pode acontecer se houver um problema? Então, não sei se é melhor cobrar o dobro do valor do ingresso a esses 4.000 do Botafogo do que iríamos cobrar e eles cobrem o dobro lá também. Ou seja, existe também um medo do Botafogo, caso eles tentem fazer alguma coisa no segundo jogo, existe também um medo aí do Botafogo acabar retalhando também a torcida do Peñarol, que vai comparecer aqui no estádio Newton Santos, como compareceu também no Maracanã quando eles jogaram contra o Flamengo. Então vai vir muitos uruguaios, que vai ocupar o setor sul do estádio Newton Santos. Da mesma forma, vão muitos torcedores do Botafogo para o Uruguai também nesta semifinal da Libertadores da América. Uma promessa de um jogão, de uma baita semifinal, entre Botafogo e Peñarol, e a gente vai atualizando vocês aqui, porque eu sei que tem muita gente que assiste aqui o canal do Medeiros no YouTube que está pensando em ir para o Uruguai, está pensando em ir para a Argentina também. Então, a gente vai atualizando sempre que tiver alguma situação envolvendo esse assunto desses jogos, de semifinal de Libertadores e depois, posteriormente, se Deus quiser, final de Libertadores, a gente vai atualizando aqui vocês, beleza? Espero que eu consiga também ser um desses 4.000 torcedores lá em Montevidéu. Quero falar também sobre outro assunto, agora sobre Campeonato Brasileiro com vocês. A CBF desmembrou mais 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, e isso é importante visando aí a questão do Botafogo nos próximos jogos. O Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense neste sábado às 4h30 da tarde, lembrando que os jogos estão com horários um pouco diferentes, porque domingo tem eleições, eleições para prefeito e vereador no Brasil inteiro. Então a gente tem aí o jogo do Botafogo que vai passar na Globo, TV aberta, e na Cazé TV no YouTube. O jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo, sábado, 5 de outubro, às 4h30 da tarde. Jogo importantíssimo para o Botafogo vencer, conseguir uma vitória que não vem há muito tempo lá na Arena da Baixada, e conseguir ter um pouquinho, recuperar o que foi o empate contra o Grêmio, um empate onde o Botafogo deveria ter vencido a partida e agora precisa recuperar e vencer no Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético Paranaense que trocou o treinador, tá com o Lúcio Gonzalez agora, tá
tá ali no início de trabalho, perdeu para o Racing na Argentina, perdeu para o Flamengo no Maracanã, 2 derrotas seguidas, o trabalho ainda está no começo, os jogadores tentando entender um pouco ali o estilo de jogo do Lúcio Gonzalez. Então, eu acho que o Botafogo tem uma boa oportunidade de conseguir vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada neste sábado. Vamos ver, depende também muito do Botafogo, qual vai ser a postura do Botafogo, se o Botafogo vai jogar com o time completo, né, com o time titular, que eu acho que deve acontecer e tem que acontecer, né? E como o Botafogo vai desempenhar nesse jogo. Se tiver com o time titular, acredito que o Botafogo, obviamente, vai ter muito mais chances, que o time titular do Botafogo é muito ajeitadinho, aquela intensidade toda que nós conhecemos, e o Botafogo está numa fase, obviamente, muito melhor que o Atlético Paranaense. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. Só que a CBF desmembrou mais 2 rodadas, como eu disse para vocês, Botafogo e Criciúma, Red Bull Bragantino e Botafogo. Botafogo e Criciúma, ele foi agendado para uma sexta-feira, 8 horas da noite, rapaz. Olha aí, sexta-feira, 18 de outubro, às 8 horas da noite. É um horário incomum, né, para a Série A de Campeonato Brasileiro. Pois é, a CBF marcou esse horário. Lembrando, nessa mesma sexta-feira, teremos show do Bruno Mars no estádio Newton Santos. Terá show na sexta-feira mesmo, beleza? Então, esse show do Bruno Mars impede que o jogo seja no estádio Newton Santos. Ainda o local está indefinido. Ou será em São Januário, ou será no Maracanã. Por último, Raulino de Oliveira como terceira opção. Então acredito que ali está disputando entre São Januário e Maracanã para ver qual local vai ser esse jogo contra o Criciúma. Beleza? E o Red Bull Bragantino e Botafogo foi marcado para o sábado, dia 26 de outubro. Esse jogo aqui, provavelmente o Botafogo deve botar um time misto em campo. Por quê? Dia 23 tem o jogo contra o Peñarol, no estádio Newton Santos, dia 23 de outubro. E dia 30 tem o jogo lá no Uruguai, que a gente estava comentando no início do vídeo. Dia 26, entre os 2 jogos, Bragantino e Botafogo, lá em São Paulo, no Nabi Abichedi. Provavelmente o Botafogo deve ir com time misto ou time reserva mesmo para esse jogo, né, contra o Bragantino fora de casa. Tá? É isso, né? Acho muito difícil que o Botafogo coloque titulares nessa partida, então estão desmembradas aí essas 2 rodadas. Lembrando que o Palmeiras, que é o time que disputa aí com o Botafogo essa liderança, né? Fortaleza também está disputando essa liderança, aí está com pouquíssimos pontos atrás do Botafogo só, né? O Fortaleza, ele vai pegar o Atlético Mineiro em casa pela 30ª rodada, né? O Fortaleza pega, na rodada que o Botafogo pega o Criciúma, o Fortaleza pega o Atlético Mineiro e o Palmeiras pega o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E depois, na partida onde o Botafogo pega o Bragantino, que eu disse que provavelmente o Botafogo vai entrar com o time reserva, o Fortaleza enfrenta o Palmeiras. Confronto aí do segundo contra o terceiro lugar, um jogão de bola. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam, confronto direto aí, beleza? Então, nesse jogo especificamente, em que o Botafogo vai acabar entrando com o time reserva contra o Bragantino, a gente tem esse confronto aí entre Palmeiras e Fortaleza, onde alguém vai perder ponto, ou se for empate, melhor dos mundos, né? O empatezinho, os 2 perdem 2 pontos. Chance aí para o Botafogo, talvez, quem sabe, mesmo com o time misto ou com o time reserva, se o Botafogo conseguir aí arrancar o empate contra o Bragantino ou até vencer a partida, o Botafogo consegue se dar bem aí, né? Vamos aí atualizando para vocês a questão da tabela do Campeonato Brasileiro também, e o Botafogo precisa fazer igual a gente fez nesse vídeo aqui. Tem que dar atenção para os 2. Eu falei de Libertadores nesse vídeo aqui e falei de Campeonato Brasileiro. A gente tem essas 2 competições e a gente está brigando pelas 2. Tem que ter foco nas 2. Não adianta ficar focado em uma e largar a outra. Tem que ter foco nas 2 e vamos brigar até o fim. Beleza? Um abraço, a gente vai conversando bastante. Até a próxima, galera. Valeu!